aprendi, que eu sei, eu devo éticos que eu aprendi lá. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Vou ter uma experiência lá, não pretendo que seja uma aula. Às vezes fica um pouco chato, um pouco de muita teoria, porque eu gosto de teoria. Mas vocês veem que está ficando muito chato, vejo o pessoal dormindo, vamos acelerar. Começar com o trauma torácico, e as principais etiologias do trauma. Todo mundo sabe que a campeã é o atropelamento, mas seguida não muito de longe pelas quedas. Não sei, os gatos pensam, eles gostam de pular, não sei se eles se divertem, mas sexta-feira mesmo, a doutora Jaqueline atendeu um posterior de mão e caiu do telhado. Então a gente sabe que trauma é uma coisa que sempre vai estar na clínica, não importa se seja um pronto-socorro, um hospital ou uma clínica comum mesmo. Chutes, bricos também são as causas comuns. Na faculdade, pelo menos uma vez por semana, a gente atendia um coice. É muito comum também. No trauma torácico, as principais patologias são essas, que a gente vai abordar um pouco hoje. A pneumotórax, a contusão pulmonar, fratura de costela, hérnia diafragmática e miocardite traumática. A abordagem inicial do trauma, todo mundo já sabe. Não vou ser o primeiro a falar, nem o último, sobre a ABC do trauma. Antes de mim já falaram, vamos falar, provavelmente a doutora Larissa vai falar também depois. Chegou o paciente traumatizado, todo mundo sabe, já chegou, vê que ele normal está em estado de choque, está responsivo, já começa o ABC. A de vias aéreas, já olha se está limpo, tem secreção, está obstruído, se precisar entubar, entuba. Tem respiração, o breathing, já estabelece, observa o ritmo, observa o padrão respiratório, se for necessário, ventila o animal. Sem circulação, se você estiver sozinho, vai acabar sendo, depois da intubação, de estabelecer as vias aéreas. Se você tiver alguém para te ajudar, tem que fazer ao mesmo tempo, colocar no soro, na fluir, para já começar a ressuscitação, se for necessário, algumas horas. Muitas vezes, o animal sofre um trauma e chega bem naquilo. Pode ser mancando, pode ser parou de movimentar os trânsitos posteriores, mas chega estável, alerta, tudo. Se estiver clinicamente bem, aí já parte para o histórico, exame físico e exame específico. Histórico, geralmente a gente pergunta há quanto tempo aconteceu, se o proprietário viu o lugar que pegou, a batida, se foi torácico, se foi abdominal, se foi só nos membros. Pergunta se apresenta algum sangramento pela narina ou pela tosse. E pergunta também se o animal vomitou. Os exames físicos, no geral, são os parâmetros vitais mesmo. Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, mucosa e PVC. O exame físico específico, para o trauma torácico, vai depender de uma auscultação bem cuidadosa. Muitas vezes é difícil a gente perceber o que eles dizem na literatura. Sons abafados ou diminuição dos sons pulmonares. Muitas vezes é difícil perceber. Então a gente precisa treinar mesmo. Fora isso, uma palpação do tórax, costela principalmente, a fratura de costela está muito associada com o pneumotórax. E a saturação de oxigênio, que é um aparelho portátil, pequeno, fácil de usar, barato, não tem por que não ter na clínica. E é uma ajuda pra caramba a gente, para ter uma noção de como está a perfusão residual de oxigênio. Começando agora com o pneumotórax. O que é o pneumotórax? É um acúmulo de ar entre a pleura visceral e a pleura parietal. As causas, que na verdade pode ser traumático, espontâneo ou iatrogênico. A gente vai abordar só os traumáticos. Espontâneo é difícil ter em animal, é mais humanos, principalmente humanos que fumam e acabam tendo enfisema pulmonar, podem ter o pneumotórax associado. O iatrogênico, às vezes acontece, a gente vai ter uma toracocentese, uma punção, acaba perfurando um pulmão. A causa do pneumotórax é a ruptura da parede torácica, com o pneumotórax aberto, ou os brônquios com o parênquima pulmonar. Tem dois tipos de pneumotórax, o aberto e o fechado. O aberto é quando tem uma comunicação do tórax com o ambiente. Então forma uma ferida, a gente consegue ver, precisa suturar, inclusive. Então, trauma promove uma ferida com uma comunicação com o ambiente externo, entrando no ar, no tórax,
né, a pressão intrapleural, a pressão pulmonar que tem que ser negativa, fica positiva. Né? Isso vai prejudicar a expansão pulmonar, causando colabamento pulmonar e redução da ventilação. A etiologia fisiopatologia, na verdade, do fechado é a mesma, só que não tem comunicação com o ambiente externo. Né? Então, o trauma forma uma lesão do parênquima, né? O ar se vazando do parênquima para um espaço pleural também vai mudar a pressão. Né? A redução da pressão negativa não é o termo certo, né? É o aumento da pressão negativa. Aqui eu escrevi meio confuso isso. Tá? O que importa é que a pressão fica positiva. Tá? A pressão positiva, como a gente já falou, né? Impede a respiração pulmonar, reduz a perfusão, hipóxia arterial, né? E hipóxia causa infarto miocárdio. Tá? E além disso, a pressão negativa do tórax, às vezes a gente esquece, mas ela também facilita o retorno venoso. Né? Com a pressão positiva, o retorno venoso vai ficar dificultado, vai diminuir o débito cardíaco e vai piorar a insuficiência respiratória. O pneumotórax hipertensivo, ele é um tipo de pneumotórax fechado. Né? Ele é, na verdade, mais perigoso. Né? Eu tive a sorte de nunca pegar um caso de pneumotórax hipertensivo, né? Que a ferida no parênquima forma como se fosse um flare. Quem sabe se eu posso falar? Então, aqui está o pulmão, né? Forma como se fosse um flare, assim. Né? Quando o animal respira, o pulmão de lado expande. Né? Vitor, acende a luz que não está enxergando nada. Peraí. Eu vou fazer tudo. Vou pegar um pisca de assim que eu achar, eu vou acender a luz. Não é grande, mas é. Dá pra ver? Aí melhorou. Aqui está o pulmão, não sei se é direito, mas é o pulmão. Tá? Forma como se um flap. Tá? Quando o animal inspira, o pulmão expande, o ar sai, vai para o espaço pleural. Tá? Quando o animal expira, né, ao invés do fluxo voltar, né, o flap se fecha e o ar fica preso aqui. Né? Então, eles falam como se fosse um fluxo unidirecional. Né? Nada do ar do pneumotórax volta para o pulmão. Né? Então, o pulmão vai colabando cada vez mais e o espaço pleural vai aumentando de ar. Né? E é progressivo, é bem rápido. Né? Na verdade, é o que eles falam, é bem rápido, nunca peguei um caso. Né? E, além disso, o pulmão vai colabando e vai comprimindo o pulmão do outro lado. Tá? E, né, se não for atendido rapidamente, se não for diagnosticado rapidamente, né, pode levar ao... Sinais clínicos de um pneumotórax. Né? Padrão respiratório restritivo, né? Como o nome já diz, o pulmão está restrito, ele não consegue expandir totalmente. Né? Então, é uma respiração rápida e superficial. Né? Ele compensa a falta de amplitude da expansão com um aumento do ritmo. Né? Além do padrão restritivo, tem a dispneia, pode ser também apneia, e respiração com as narinas abertas. Né? Pode ter a posição apneica, que é a pessoa esticada para buscar o ar. Né? Para se deitar, que nenhum animal com dificuldade respiratória tem. Isso é comum. Né? Hipoxemia cianosa, né, que a gente já viu, né, a hipoperfusão residual é causada pela hipoventilação. Né? Em pneumotórax aberto, a gente tem enfisema cutâneo, perfuração e fratura de costela. Tá? Na auscultação, aí que eu falo que é um pouco mais difícil. Né? Os sons respiratórios diminuídos. Né? Como o pulmão está colabado, né, a gente não consegue ouvir totalmente os sons pulmonares. Né? E os cardíacos abafados, porque o espaço entre o coração e a parede torácica aumentou com a presença do ar. Então, realmente, a gente não vai conseguir ouvir perfeitamente o som cardíaco. Tá? E pode haver os sinais de choque com qualquer trauma, pode haver sinais de choque. Né? A gente vai ver com as outras patologias que esses sinais são basicamente se repetem,
anemia motória, fratura de costela, infusão pulmonar. Né? São basicamente os mesmos sinais para todos os traumas torácicos. Né? Então, o que vai diagnosticar para a gente mesmo são os exames complementares. Aqui o histórico, né, do trauma com os sinais clínicos. Né? O raio-x é uma método de eleição para pneumotórax e para qualquer outro trauma torácico. Né? Mas é difícil a gente fazer um raio-x com um animal que está clínico, né, com risco de compensar. Né? Então a gente precisa dar o suporte para ele, tentar compensar para poder fazer a imagem. Eu não sei quantos aqui tem raio-x na clínica, né? E às vezes não vale a pena você mandar um animal para o centro diagnóstico, para um laboratório, né, fazer um raio-x com risco de descompensar e voltar pior depois. Né? Nesses casos, a gente indica direto a toracocentese. Aqui são os achados radiográficos, né? Geralmente quem faz isso é o radiologista, mas é sempre bom a gente saber, principalmente no éticos, que a gente tem um raio-x por emergência. Tá? Aqui, por exemplo, a gente vê o pulmão colapado, tá? Dá para ver a área mais radicada, tá? O aumento do espaço entre o coração e a parede torácica, e o coração e o diafragma, tá? E a maior radiolucência do pulmão. Né? A gente sabe que dá para ver o trajeto dos brônquios, né? E no pulmão já perde essa referência. Tá? O outro é só o raio-x, que eu acho que não dá para ver direito, mas tem um tubo torácico colocado, tá? Para tratamento do pneumotórax. O objetivo do tratamento de pneumotórax é expandir o pulmão e estabelecer o contato entre as pleuras. Tá? Mas para isso, o animal precisa estar estável antes da gente começar esse tratamento. Né? Um animal com pneumotórax, a gente tem que ter muito cuidado com a abordagem. Né? Pouca manipulação. Né? Eu lembro uma vez que eu era estagiário, né, numa faculdade, e a gente atendeu um animal com pneumotórax e fratura de costela. Né? Eu, como estagiário, minha responsabilidade era preparar ele para a cirurgia. Né? Então, o pessoal da anestesia foi lá, sedou, agora deixa comigo, né? Quero mostrar serviço. Fui lá, vou fazer a tricotomia para agilizar para o pessoal. Né? Fui fazer a tricotomia, coloquei o animal de lado e fui fazer com a costela fraturada para cima. Né? Fui fazer a tricotomia. Chegou a veterinária e me deu uma baita bronca. Né? Que eu estava comprimindo o único pulmão bom dele. Né? O pulmão bom dele era em contato com a mesa sendo comprimido. E o ruim estava para cima. Né? Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Fiquei me torturando depois. Nossa, como eu nunca pensei nisso. Né? Eu devia estar fazendo a tricotomia com o animal external. Para o animal descompensado, fornecer O2 até ele estabilizar. Né? Se ele não estiver estabilizando, tenta fazer a restabelecer o contato entre as pleuras, com ele no oxigênio mesmo. Tá? Analgesia, né? Muitas vezes o ritmo respiratório não é só pelo pneumotórax, mas pela dor. Tá? E o suporte, né? Antibiótico, anti-inflamatório. Tá? Os exames laboratoriais, tipo hemograma, função renal, função hepática, eles não têm muito valor diagnóstico para a gente, né? num trauma com pneumotórax, mas eles são indispensáveis. Né? A gente nunca pode abrir mão desses exames, especialmente se o animal for ficar internado. Aqui é a toracocentese, né? Um dos métodos de estabelecer o contato entre as pleuras para o pulmão expandir são a toracocentese e o torácico. Tá? A toracocentese é feita com o animal em decúbito external, então não fazer o que eu fiz quando fui fazer a tricotomia e deixar ele lateral, com o pulmão bom em contato com a mesa. Se faz entre os 7 mm no espaço intercostal, né, dos dois lados. Né? O mediastino dos cães ele é fino e permeável, mas mesmo assim é bom fazer dos dois lados. Tá? Você palpa a articulação postcondral e faz um pouco acima, né, só um terço médio do tórax. E você pode fazer um seringa de 3 vias, catéter e scalp. Tá? Eu prefiro fazer com catéter e torneira de 3 vias para não ter risco de ficar perfurando mais que uma vez. Tá? Você treina até estabelecer a pressão negativa, né? Vai puxando e soltando no ar até ter a resistência na seringa. Tá? E monitorar com as novas radiografias. Né? Isso é um pouco subjetivo. Né? Não tem um período. Você tem que repetir a radiografia em câncer pneumotórax de 12 12 horas, 24 24. Não tem. Vai depender da gravidade do pneumotórax, da gravidade da lesão e principalmente da clínica do animal.
você vê que você fez a toracocentese, ele descompensou em 3 horas, é bom repetir a radiografia. Tá? E, na verdade, a toracocentese, ela é também um suporte para dar tempo para o pulmão cicatrizar. Né? O pulmão ele cicatriza em torno de 3 a 7 dias, né? Mais ou menos isso. Né? E provavelmente não é uma toracocentese só que resolve. Aqui é o procedimento de toracocentese, tá? Calculando as costelas até o espaço entre a nona e a sétima e a nona, tá? Asepsia, que provavelmente ela fez. Né? Aqui meus dedos estão na cartilagem postcondral, vou fazer um pouco acima, no terço médio, tá? Com catéter e torneira de 3 vias. É um sistema fechado que eu prefiro também usar. O tubo torácico ele é uma alternativa quando a gente já fez 2, 3 toracenteses e o animal não melhorou ainda. Né? Ele melhora por um tempo e descompensa. Né? É fácil de fazer, não é difícil, a maioria que já deve ter colocado no tubo torácico. E a facilidade é que permite várias respirações com bastante segurança. Tá? Você tem recurso lateral, faz um bloqueio intercostal para a entrada do bisturi e do tubo, né? Com lidocaína mesmo. Né? O diâmetro do tubo, eles falam que é o diâmetro do maior bronco, né? Do bronco principal, só que isso é na literatura. Na literatura a maior parte é estrangeira e lá eles têm tubos próprios, tubos torácicos, né? Propriamente ditos. A gente, brasileiro, acaba improvisando a sonda uretral ou sonda gástrica. Né? Eu uso sonda uretral, né? Geralmente tamanho 12, né? Se o cachorro for muito pequeno, 10. Tá? É feita com incisão de pele, né? Caudal, né? Geralmente a gente faz no 7º ou 8º espaço intercostal a colocação do tubo. Então a minha incisão é no 10º. Tá? Inciso, divulsiono o tecido subcutâneo até chegar no 7º espaço intercostal, né? Fazendo um túnel. Tá? A frequência de drenagem, eles falam a cada 4, a cada 6 horas. Tá? Mas vai depender realmente da clínica do animal. Né? E o período que pode ficar um tubo torácico, eles falam no máximo 3 dias. Quando eu estava na faculdade, a gente já deixou em 7 dias o tubo torácico, mas não teve nenhuma complicação. Então aí vai depender da experiência de cada um mesmo. Eles falam também na literatura que se o tubo torácico não resolver, né, você deixar o tubo torácico, né, 3 dias e o animal continuar descompensando, para fazer a toracotomia e fazer a lobectomia do pulmão que está lesado. Né? Isso eu realmente nunca fiz, eu não sei se alguém fez, se vale a pena realmente fazer. Né? Algum de vocês já teve essa experiência? Então, eu prefiro manter o tubo torácico por mais tempo. Aqui é a colocação do tubo torácico, tá? O bloqueio intercostal com a lidocaína, você coloca ela fazendo né, como se fosse um fio, você leva a agulha até o 7º espaço intercostal e tira aplicando, né, faz a incisão no 7º, funciona com um tesouro, né, até o 7º espaço intercostal. Tá? Aqui já está a pinça hemostática curva com a sonda uretral. E aqui já estou preparando para perfurar a cavidade. Tem um vídeo. Fez a incisão décima, divulsão do tecido subcutâneo. Aqui, obviamente, estava fácil porque é um cadáver, tá? Ele não está dispineico, que dificulta bastante. E é feito decúbito lateral mesmo, como eu já falei isso. Agora, a pinça hemostática com a sonda uretral, você coloca até o 7º espaço intercostal, angula e perfura. Tá? Agora você introduz o tubo. E é só fixar e fazer a bandagem. De pneumotórax é isso. Tá? Fazendo o tubo torácico ou a toracocentese, sempre lembrar de manter o tratamento analgésico, anti-inflamatório e antibiótico. Tá? Pneumotórax, né? É o derramamento de sangue no tórax, geralmente traumático. Né? Eu não consegui
consegue dar uma falta de motórios. As causas são principalmente a ruptura dos vasos intercostais. Ruptura de parênquima pulmonar, eles falam que pode causar, mas eu nunca vi um pneumotórax causado por ruptura de parênquima, geralmente é pneumotórax mesmo. E ruptura de vasos importantes e coração é difícil de pegar porque o óbito é muito rápido. Geralmente não dá tempo do animal chegar na clínica. Se ele chegar, ele não vai chegar com uma plaquinha falando que ele está com uma perfuração de aorta, perfuração de veia cava, e provavelmente vai a óbito durante o processo de diagnóstico. Fisiopatologia é a mesma do trauma torácico. Ruptura dos vasos, o vaso do sangue vai entrar no espaço pleural, que vai aumentar a pressão. Vai resultar pulmão colapsado, diminui a capacidade de troca e a expulsão do pulmão. Se o sangramento for importante, se for um sangramento muito importante, tem perigo do choque hemorrágico. Nisso a gente tem que ficar um pouco mais atento. Aqui um pouquinho sobre o choque hemorrágico, e um método de compensação do organismo. A diminuição do volume sanguíneo vai diminuir o retorno venoso e o rendimento cardíaco. Diminuindo o volume de sangue na artéria, vai baixar a pressão. Isso vai ser percebido pelos vários receptores que vão liberar adrenalina, que tem um efeito inotrópico e cronotrópico, para aumentar a força de contração e a frequência, para aumentar a pressão arterial. No hemotórax, o mecanismo compensatório é suficiente, porque o tórax tem uma grande capacidade de reabsorver o sangue que está na cavidade. Então, só a compensação do organismo geralmente deixa o animal estável, porque é diferente no peritônio. Se for um sangramento profuso de baço, de fígado, geralmente a causa vai persistir e vai agravar o quadro. Os sinais clínicos, como eu falei, são bem parecidos. O padrão respiratório restritivo, espinéia e apneia. Os sinais de choque hemorrágico, que é mucosa pálida, temperatura baixa, pulso fraco, aumento da frequência cardíaca e respiratória. A auscultação dos fluxos pulmonares diminuídos e os cardíacos aumentados. Dessa vez os cardíacos são aumentados porque, mesmo com o aumento do espaço entre a parede do tórax e o coração, o líquido ele reverbera mais o som, então a gente consegue ouvir um pouco mais alto. E eles falam que só maciça a percussão torácica. Eu sinceramente não sou bom em percussão, não costumo fazer a percussão de tórax dos animais traumatizados, porque para mim o som submaciço, maciço, sólido, claro, é tudo a mesma coisa, meu ouvido não é bom para essas coisas. Então eu prefiro confiar mais nos exames complementares. Diagnóstico continua com histórico, sinais clínicos, aqui de novo, hemogramas e outros exames laboratoriais não tem valor diagnóstico. Mesmo com uma perda ativa de sangue, foi que nem o Dr. Albert falou na palestra dele de laboratório. Uma hemorragia inicial a gente não percebe no hemograma. Vai demorar um pouco para ter sinais de regeneração, de perda aguda de sangue no hemograma. Então, eles são indispensáveis mesmo assim. No raio-x, os achados, a gente vê os mesmos achados de uma efusão pleural. Opacidade da pleura, perda de definição da cilindra cardíaca. Aqui toda a perda da definição do alvo cranial da cilindra cardíaca. O tratamento, como eu falei, como o organismo do tórax tem bastante capacidade de reabsorver, então acaba sendo só conservativo, não tem necessidade de fazer alguma intervenção cirúrgica. A gente faz o suporte, como a gente falou, com oxigênio, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, e o anti-hemorrágico. Eu costumo usar o transamin, ácido de sangue, de 25 a 50 mg por quilo de peso. A clorocintese, se a exposição estiver muito comprometida. Eu não tenho paciente formado, mas eu não lembro de ter feito uma clorocintese no animal com hemotórax. Geralmente é mais pneumotórax ou as efusões pleurais que não são traumáticas. E aqui eles indicam a toracotomia em animais com risco iminente de vida. Como eu nunca peguei um caso com risco iminente de vida, geralmente eles chegam mais estáveis do que o pneumotórax. Então, realmente eu não tenho muita experiência com isso. Contusão pulmonar.
contusão pulmonar, ela é meio deixada de lado, né? Eu falo por experiência própria, eu já penso que eu comi bola alguma vez, pelo menos uma vez, de ter liberado o paciente, né, sem ter deixado ele em observação por algum tempo, né? É hemorragia do parênquima pulmonar, tá? Frequente, laceração de vagamento, né? E aqui, pela literatura, eles falam que 50% das lesões traumáticas sintóticas, né? Vendo esses dados, eu penso que realmente eu comi bola, tá? Porque às vezes você examina um animal, né, com trauma torácico, ele está estável, você faz os parâmetros, né, tira o raio-x, não sai nada, né? Só que a lesão da contusão é tardia, né? No raio-x ela aparece geralmente depois de 6 horas, né? E eu não costumo repetir o raio-x depois de 6 horas. Então às vezes eu tiro o raio-x na hora, vejo que o animal está bem, está compensado, libero para casa, sem nem pensar que depois ele pode vir até alguma complicação. A fisiopatologia, como a gente já falou, é a mesma, tá? Lesão do parênquima, acúmulo de sangue dentro dos brônquios dessa vez, tá? Vai diminuir a capacidade pulmonar e hipóxia, né? Que nem um edema pulmonar, tá? E predispõe a pneumonia, né? Sangue a gente sabe que é um meio de cultura muito rico. O padrão respiratório dessa vez não é restritivo, ele é obstrutivo, né? Porque como tem líquido obstruindo a troca gasosa, né, a respiração, ele faz uma inspiração mais forçada, né, e a expiração abdominal. Dispneia, posição ortopneica, que é comum, como eu já falei, em todos os traumas torácicos, mucosas falhas, pela perda de sangue pela dor, tá? E a diferença é que na contusão a gente vai ter a área de crepitação no silêncio, né, como se fosse um edema pulmonar mesmo, tá? Isso é um fator importante, né, que a gente já tem que perguntar na anamnese e, se for liberar o animal para casa, pedir para o proprietário observar se o animal vai ter tosse com sangue, né, que é um indicativo bem forte de contusão pulmonar. O diagnóstico é sempre o mesmo, histórico, sinais clínicos, tá? Raio-x, geralmente, como eu falei, como é tardio, tem que ser depois de pelo menos 6 horas do trauma, tá? Para ter capacidade de válvulas pulmonares, retração e geralmente fratura de costelas, né? Não é sempre que a gente tem, mas às vezes tem. O diagnóstico precoce pode ser feito pela tomografia, mas aí vai de cada um achar se vale a pena submeter o animal a uma tomografia, sendo que ele acabou de sofrer um trauma, né, precisar sedar o animal, passar por uma tomografia só para detectar precocemente uma contusão. Eu sou da opinião que eu prefiro esperar um pouco, fazer o tratamento de suporte e repetir uma radiografia, quem sabe, um pouco depois. Se possível, também deixar o animal em observação, deixar internado, para ter um controle um pouco maior. Aqui, se vocês fizerem um esforço, vocês vão ver um álbum pulmonar retraído, tá? Na verdade, ele é só isso aqui, né? O outro está grandão aqui e o outro está pequenininho. Vocês sabem o que é pegar? Acho que dá para ver? E aqui, uma tomografia, né, junto com uma imagem humana e também tem uma VT. O tratamento é suporte, né? Não tem como fazer uma drenagem de líquido que está dentro dos alvéolos, né? É suporte, de novo, oxigênio, anti-inflamatório, analgésico, antibiótico. Tá? O anti-hemorrágico continua usando o transamin 25 50 mg. Tá? O analgésico, eu costumo usar o tramal, né? Mas aprendi na faculdade a usar a morfina. Né? Depois da faculdade eu comecei a usar tramal, gosto de tramal e é o que eu mais uso mesmo. Tá? De 1 a 4 mg por quilo. O antibiótico, eu não dou muito a minha opinião, porque cada um tem o seu preferência, cada um gosta de um. Né? Para sistema respiratório, eu gosto de oxigênio, clavulanato ou ceftriaxona, né? Mas aí cada um fica livre para escolher o seu. É importante usar o broncodilatador, como uma morfina, para não prejudicar tanta capacidade de situação de pulmão. Tá? E como eu falei, a oxigenoterapia se for necessário. Eu atendi, na verdade não atendi, eu acompanhei um caso na faculdade de contusão pulmonar, que foi percebido que o animal chegou já no final da tarde, sempre chega às 5h30, 6 horas. Né? O pessoal do raio-x fez o raio-x na hora, não tinha nada. Ele voltou no dia seguinte de manhã péssimo, né?
perdendo muita secreção pela boca, né? Não conseguia respirar, a saturação estava muito baixa, teve que entubar e manter a ventilação controlada. Tá? Então pode ter casos que isso vai acontecer. Né? Infelizmente aquele animal não resistiu. Né? Ventilação controlada é difícil fazer, precisa ter alguém disponível para fazer, né? Precisa ter um ventilador, então às vezes não tem como reverter o quadro. As fraturas de costela, né, elas podem ser isoladas ou associadas. Né? Associada geralmente é com pneumotórax ou contusão pulmonar. Tá? Se for associada, deixar ela de lado e tratar primeiro o que vai causar o óbito mais rápido, né? Ou a pneumotórax ou a contusão. Tá? E o comprometimento respiratório, né, a dispneia dele é mais pela dor, né, de expandir o pulmão e tocar na costela fraturada, do que pela compressão mesmo causada da costela fraturada. As fraturas sem deslocamento a gente trata conservativamente, né, repouso na analgesia. A analgesia para a fratura de costela eu continuo usando o tramal, mas a literatura pede usar morfina. Tá? Fazer um pouquinho de intercostal é bom. Né? É bom usar lidocaína, pelo menos nas duas costelas fraturadas, espremer o caudal, a costela fraturada. Tá? De 1 a 2 ml por animal. E, como eu falei, cuidado com o manejo, né? O exemplo que eu dei no meu estágio. Né? Um animal com fratura de costela, deixei a costela fraturada para cima e o pulmão bom colocado na mesa. As fraturas com deslocamento, né, o ideal, eles falam que é fazer a osteossíntese só se tiver algum comprometimento dos órgãos. Né? Eu acho importante sempre fazer. Tá? Não importa se está comprometendo a pulmão ou não, eu acho sempre importante, né, fazer a osteossíntese. Não sei se é porque eu estou fazendo a pós-ortopedia, quero operar tudo, mas realmente eu acho importante. Tá? Se não tiver comprometimento dos órgãos, eles falam para fazer conservativamente, usando analgesia. Né? E essa função aqui nas fraturas também, que é o flail chest, ou tórax pulsante. Né? É quando uma costela ou várias estão fraturadas em pelo menos 2 pontos. Né? Então ela fica solta. Né? Então fica como se fosse um bloquinho solto. Quando o animal respira, ele fica balançando. É até engraçado de ver. E para o flail chest, eles sugerem fazer a sutura delas em bloco. Né? Ou uma malha, ou aquela tala de alumínio que a gente tem para fraturas mesmo. Colocar em bloco e estruturar as costelas na tala. Miocardite traumática. Né? Essa é uma patologia que eu nunca dei muita atenção. Né? Provavelmente negligenciei mesmo, não tenho o que dizer. Né? Não sei quantos de vocês aí pedem um eco ou elétrico de um animal que sofreu um trauma, eu não tenho esse costume. Né? Mas ela é bem comum. Tá? A principal patologia cardíaca relacionada ao trauma, né, como eu falei, é subdiagnosticado. Né, eu, por exemplo, pedi no máximo um elétrico até hoje no animal com um trauma. Né, e ela é controversa porque eles falam que as arritmias causadas por ela se resolvem sozinhas dentro de 10, 7 dias. Né. Então eles falam que não tem um valor clínico importante, né, já que ela vai se resolver sozinha, elas são limitantes, autolimitantes. Né? O que a gente vê na literatura é que é bom, né, diagnosticar, porque as arritmias a gente sabe que comprometem o equilíbrio hemodinâmico. Né? Um animal que acabou de sofrer um trauma, se tiver um equilíbrio hemodinâmico alterado, não vai se recuperar tão rápido. Né? Então é bom a gente ter essa noção, né, ver o tipo de arritmia que ele tem e tratar para poder restabelecer o equilíbrio mais rápido possível. Tá? É diagnosticado com um elétrico. Presença de arritmias, né, porque o miocárdio vai ficar o local predominante para a formação de impulsos. Né. A gente vai ver essa patologia no próximo slide, mas né, o nó sinoatrial não vai ser mais o estímulo gerador da condução, mas o estímulo vai originar no miocárdio mesmo. Como acontece isso? Né, o trauma a gente já viu que leva a hipoxemia, tudo, né, vai causar uma acidose local. Tá? Os efeitos das catecolaminas vão alterar o transporte das membranas.
tá? Vai levar a um desequilíbrio do sódio, potássio e cálcio na membrana, né? E isso altera o potencial na verdade, a diferença de potencial das membranas, né? Fazendo que as escolarizações aconteçam espontaneamente, principalmente no miocárdio. O tratamento é feito depois que o animal já está estável, né? Você faz o eletro, né? Como eu falei, são arritmias auto-limitantes, elas se resolvem de 7 a 10 dias, tá? Mas é importante tentar estabelecer o equilíbrio hemodinâmico o mais rápido possível. Tá? Você vai tratar conforme as alterações que você encontrar no elétrico, né? As mais comuns são a arritmia ventricular e os EVCs. Tá? O bolo de lidocaína, 1 mg por kg, tá? Repetindo 10 a 20 minutos. Tá? E, caso no bolo de lidocaína não resolva, a miodarona. Se eu não me engano, a dose da miodarona é 5 mg por kg. Bom, na última, na verdade, que não é bem um trauma torácico que ocasiona uma hernia diafragmática. A gente sabe que é um trauma abdominal, mas eu coloquei ela aqui pela sintomatologia dela ser basicamente respiratória. A hernia diafragmática é a ruptura do músculo, do diafragma, com presença de vísceras e órgãos dentro da cavidade torácica, tá? Decorrente de um trauma abdominal com a glote aberta. As vísceras mais comuns fígado, é o mais comum de todos, né? Estômago, intestino e baço. Aqui, se vocês se esforçarem um pouco mais, tentarem me ajudar, a gente vê o diafragma aqui, tá? Isso aqui é intestino. A fisiopatologia é um trauma, trauma abdominal, leva ao aumento da pressão intraabdominal com a glote aberta. Por que ele está com a glote aberta? Porque quando está com a glote aberta, significa que não tem ar no pulmão. O pulmão está contraído. Então, a pressão do tórax, quando o pulmão está contraído, é negativa. A pressão negativa no tórax e o aumento da pressão abdominal vai fazer com que todas as vísceras sejam jogadas para onde a pressão é menor, rompendo o diafragma. Quando a glote é fechada, tem ar no pulmão. Então, a pressão, as duas pressões são positivas. Então, o aumento daqui vai fazer com que a pressão seja distribuída uniformemente. Então, os órgãos não são jogados todos para onde a pressão é menor, porque a pressão é igual. Então, geralmente é mais fácil acontecer um pneumotórax com uma ruptura de fígado ou baço. O padrão respiratório é restritivo. É muito controverso saber se é pelas vísceras que estão colabando o pulmão ou se pelas lesões pulmonares do trauma. Tive que estudar bastante para essa palestra e realmente eles têm essa dúvida. Vai causar uma hipoventilação, decorrente da restrição do movimento, da perda da função da parede torácica. Se você não é adequado, provavelmente pelas vísceras comprimindo o pulmão e a televitasia. E pode ser, sabe, vai causar pela hipoventilação. Os sinais: inquietação, postura sentada, tentando se deitar, é básico de todo trauma torácico, cabeça estendida. Na auscultação, eles falam que os sons cardíacos são abafados no lado da hernia e tem borboreio de intestinais se o intestino estiver herniado. Para ser sincero, das hernias que eu já peguei, eu nunca auscultei borboreio. Mesmo tendo um diagnóstico de intestino dentro da alça intestinal, da parede torácica, cavidade torácica, eu nunca auscultei um borboreio. Aqui, eles de novo na percussão e som maciço, isso para mim é uma viagem, isso de verdade. Abdômen vazio, a palpação, como algumas vísceras também da cavidade torácica, o abdômen vai estar um pouco mais fácil, e melhora o padrão respiratório para levar aos membros anteriores. Dos casos que eu peguei, só um tinha melhora na respiração quando eu levantava, o resto continuava na mesma. História de sinais clínicos, raio-x, sempre depois de estabilizar o animal, fazer o tratamento de suporte primeiro, oxigenoterapia, e os achados, a gente vai perder a cúpula diafragmática, perda da definição pulmonar e a gente vai ter vísceras no tórax. Ele sugere raio-x contrastado e ultrassom
né, em casos que o raio-x não deu uma definição boa. Eu nunca tive necessidade de fazer um raio-x contrastado ou um ultrassom para uma hernia diafragmática. Geralmente as duas posições, principalmente a ventral dorsal, ela dá bastante para a gente a diagnóstico. Aqui. O estômago dentro da cavidade, dilatado, né? Aí eles falam que realmente é um problema. Se o estômago for para a cavidade torácica e dilatar, é complicação. E aqui, né, perda da definição da cúpula também, vísceras, né, se prestaram de atenção, vou tentar esforçar também um pouco de gás aqui nas nossas intestinais. O tratamento, né? Luxação na hérnia, né, o animal está descompensado, então a gente vai ter que tratar também a lesão pulmonar causada pela hérnia. Fazer o suporte até o animal estabilizar com oxigênio, fluido, análise antibiótico, né, básico, todo trauma. Sonda gástrica, se o animal não tiver herniado, né, a gente só vai ter. Eles falam que dá para perceber pela percussão o som de cânico. Como eu não sou bom em percussão, eu prefiro confiar mais no raio-x. E após a estabilização, se a gente tiver um pouco melhor, posição cirúrgica. E a frenorrafia, né, o tipo da frenorrafia vai depender do tipo da ruptura, né, pode ser axial, superficial, vários tipos, né, depende do trauma. Né, geralmente faz padrão contínuo, né, com fertinado, na verdade tanto faz. Se quiser usar o absorvível também não tem problema. Tá? E antes do último ponto, pede para o anestesista, né, igual para estabelecer a pressão. Aqui o diafragma. As complicações que podem acontecer. Né? Graças a Deus eu nunca peguei uma dessas. Né? Uma obstrução de alça intestinal dentro da cavidade torácica, né? Dilatação gástrica, né? Estenose ou colestase, né? E compressão da veia cava caudal. Como eu nunca peguei, eu realmente não tenho experiência. Algum de vocês já teve um caso parecido? Ainda bem, a gente está com sorte. Terminando o trauma torácico, né? A gente vai para o trauma abdominal. As principais são o peritônio, peritonite e evitação de ulceração. Mesma coisa, mesma etiologia, principalmente atropelamento e queda. Mesma abordagem, começar com a ABC do trauma, né, e depois estabilizar o histórico, perguntando as mesmas coisas. Se viu onde bateu, quando aconteceu, se vomitou, se sangrou, e no trauma abdominal também se urinou. O hemômetro, exame físico, observando os parâmetros vitais, glucose, TBC, tempo cardíaco respiratório e temperatura, né, e os exames complementares. O peritônio, né, na minha experiência, ele acaba sendo mais comum que o uroperitônio, né, é a acúmulo de sangue na cavidade abdominal, né, causada pela ruptura das vísceras, né, principalmente o fígado baço ou o fígado baço. Tá? O fígado é muito mais fácil de romper, né, pelo tamanho, né, pela posição dele. O baço, se ele tiver alguma predisposição, se ele tiver aumentado ou se ele tiver algum tumor, ele acaba rompendo também. Como eu falei, o sangramento é mais intenso e mais importante que o pneumotórax. E o mecanismo de compensação não é tão eficiente quanto o tórax. A capacidade de reabsorção não é a mesma. Então aqui a gente tem o risco realmente do choque hemorrágico. O choque hemorrágico é o mesmo slide, só para a gente lembrar. Tá? Diminuição do entorno venoso vai diminuir o rendimento cardíaco, diminuição do volume sanguíneo, diminuir a pressão. Tá? Muita pressão dos receptores estimula a liberação de adrenalina, efeito no próprio coletivo, aumenta a pressão arterial. Com a persistência da causa, vai causar uma vasoconstrição periférica, perfusão, tá? E hipóxia tecidual. Essa parte eu realmente achei que ia ficar chata, mas eu gosto. Tá? Hipóxia tecidual leva ao cólise das células. Quando a célula morre, ela libera as enzimas lisossomais. Tá? As enzimas lisossomais elas vão ativar o sistema cininofenicrina. Não sei se vocês lembram, mas elas são hipotensoras. A calipreína, na verdade, ela transforma o calicinogênio em cinina. Tá? As cininas vão estimular a fosfolipase aguda da membrana a produzir o ácido araquidônico. Tá? Agora, o ácido araquidônico
ele estimula a produção da ciclooxigenase e da lipoxigenase. Tá? A COX, né, libera a prostaglandina e tromboxana e a lipoxigenase e leucotrienos. Tá? Todos elas são mediadores inflamatórios, todos pioram a hipotensão. Tá? Então, com a persistência da causa, a pressão vai baixar ainda mais, o sangramento vai continuar, o animal vai virar óbito. Os sinais clínicos são sinais de choque hemorrágico. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, mucosa pálida, TPC de maior de 2 segundos, temperatura baixa e pulso forte. Pode ter distensão em dor abdominal. Eles falam que para a gente perceber a distensão abdominal, precisa de pelo menos 40 ml por quilo de sangue na cavidade. Então, às vezes, acaba sendo um pouco mais tardio. Hematomas abdominais a gente pode perceber também, né, e é só onde flui da palpação. Realmente, a gente só vai perceber se o abdômen estiver distendido se tiver esses 40 ml por quilo de sangue na cavidade. Diagnóstico, sempre a mesma coisa, com histórico, sinais clínicos. Tá? Raio-X ou ultrassom. Né? Geralmente a gente faz depois que o animal está estável. Né? A gente vai perceber a presença de líquido na cavidade. Né? Com o histórico de trauma, a gente já tem uma noção. No ético, a gente tem um ultrassom que a gente usa para emergência. Né? E sem saber, a gente acabava fazendo essa técnica, né? Que é uma técnica de ultrassonografia focada no trauma abdominal. Né, que a gente passa rapidamente 4 pontos diferentes do abdômen, né, o ultrassom para perceber a presença de líquido livre. Tá? Percebendo ou não a presença de líquido no raio do ultrassom, se não tiver à disposição, não pense 2 vezes, pode fazer uma paracentese, né, que o diagnóstico é mais rápido. Aqui um exemplo do FES, que é o método de ultrassom que eu falei. Você começa no diafragma hepático, né, já procura líquido livre, principalmente aqui perto do pâncreas, tá? Vai para o espleno renal, cisto cólico e hepato renal. Tá? Essa é a técnica descrita. Eu, como eu não sou ultrassonografista, eu não uso essa técnica. Eu começo pela bexiga, porque é muito mais fácil identificar a bexiga. Né? Então eu começo por aqui e dou a volta ao contrário. A agromicentese, paracentese, 1 cm abaixo da cicatriz umbilical, catéter ou agulha, né, um sistema fechado. Tá? E eles falam que para ser positivo, você tem que ter acho que 10 ml por quilo de sangue no abdômen para ter uma paracentese positiva. Tá? Se você tentar fazer a paracentese e não sair sangue, você pode tentar fazer por quadrante. Divide o abdômen, né, de acordo com as ondas em 4 e faz no meio de cada um. Tratamento, o objetivo, corrigir a causa e estabelecer a bulimia. Tá? Para estabelecer a bulimia, né, transfusão de sangue ou autotransfusão. Né? Se vê que o animal está perdendo muito sangue, né, coleta o sangue mesmo que ele está perdendo e injeta na veia. Tá? Acho que a Larissa vai falar um pouco mais de autotransfusão para vocês, né, mas é o que estamos fazendo muito por aí e dá um resultado bom. Quem não tem bolsa de sangue à disposição, principalmente, não pensa 2 vezes mesmo. Tá? Expansão plasmática. Antigamente eles falavam para usar colóide, né, ou solução saline hipertônica. Agora não está se usando mais. Né, também o choque, ele aumenta a permeabilidade da membrana. Né, e por maior que seja a molécula do colóide, tem risco dela passar e acabar piorando o quadro. Então agora a expansão plasmática é feita com cristalagem. E a diminuição da liberação de prostaglandina e leucotrienos, que a gente acabou de ver na choque hemorrágico. Tá? Com isso é anti-inflamatório. Corticoide ou não esteroidal. Né? O corticoide, ele inibe a ciclooxigenase e a lipoxigenase. Os não esteroidais só a ciclooxigenase. Acaba sendo, né, melhor usar o corticoide. Né? Na faculdade eu aprendi que em casos de choque, trauma, vou usar o corticoide. Não uso, não tenho coragem, realmente não sei
o benefício, porque eu não tenho coragem de usar um corticoide neutral. A diminuição de radicais livres, que vão ser produzidos pela hipóxia, com mannitol ou DMSO. Tá? Essa informação foi relativamente nova para mim. Né? Eu sabia que produzir radicais livres, mas eu nunca, às vezes, fiz nada para tentar diminuir. Né? O mannitol 1 ou 2 miligramas por quilo é uma opção. Né? DMSO é difícil de encontrar, de fazer, mas quem tiver à disposição pode fazer. Tratamento. Né? Medicações anti-hemorrágicas, analgésicos e antibióticos, né? Que é o tratamento de suporte. Né? Se for, se o sangramento for profuso, tiver risco iminente de vida, põe na mesa cada cirurgia, tá? Para fazer ou a lobectomia, esplenectomia ou sutura do vaso. Tá? Se for um sangramento relativamente menor, você pode fazer uma bandagem compressiva no abdômen e esperar a toda a cirurgia. Né? O caso cirúrgico é uma lobectomia hepática ou uma esplenectomia. Eu não consegui achar no meu arquivo alguma foto de esplenec, mas aqui tá como se faz. Né? Lá no ético com o Jorge, a gente prefere primeiro passar os fios de nylon antes de fazer a incisão, para diminuir o sangramento. Por abdômen, urina na cavidade, né? Principalmente depois da ruptura de bexiga, né? Mas também as mais comuns são a bexiga e a uretra proximal. Tá? Tem relatos de ruptura de ureter, né? Eu nunca vi, e já vi um relato também de ruptura de rim. Né? Aí vai ser azarado, né? Ruptura de rim, né? Causa choque toxêmico, tá? Pela perda de urina na cavidade, vai ter as toxinas também. Toxinas na cavidade vai liberar as mediadoras inflamatórias, principalmente as toxinas que a gente já viu, tá? Que a gente sabe que elas são hipotensores, vai causar uma vasodilatação sistêmica e uma hipertensão. Né? É um choque que eles chamam de vasoplégico, porque todos os vasos, né, os periféricos e os centrais vão estar dilatados, né? Então não vai ter pressão suficiente para o sangue ir para perfundir os tecidos. As toxinas da cavidade também podem eliminar